Olá! Gestão financeira. Só de ouvir essas palavras já dá um certo calafrio, né? Mas e se eu te disser que essa tarefa, que muitas vezes parece um bicho de sete cabeças, é na verdade a ferramenta mais poderosa para um negócio? Pois é, nesta nossa conversa a gente vai ver como a gestão financeira pode ser a bússola que aponta para o norte, transformando a incerteza em estratégia e, claro, em sucesso. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, deve ser bem familiar para muita gente. O que é que realmente não deixa um gestor, uma gestora, dormir em paz à noite? Essa imagem aqui resume tudo, né? De um lado, aquela pilha de preocupações, a ansiedade de ver o dinheiro no caixa diminuindo. Do outro, a visão de um caminho claro, de crescimento. É exatamente nessa tensão que vive quem está no comando de uma empresa. E esses medos são praticamente universais. É o pavor de o caixa secar, a angústia de um cliente insatisfeito, a pressão de um concorrente que não dá trégua, fora os problemas internos, o medo de tomar a decisão errada. É, um verdadeiro campo minado. Mas calma, existe uma luz no fim do túnel. É aqui que o jogo vira. Porque o controle financeiro não é só sobre números e planilhas, de jeito nenhum. Ele é, na verdade, a tal bússola que a gente falou, aquela que transforma o caos em um plano claro e ajuda a tomar as melhores decisões. Ok, então vamos colocar a mão na massa. O primeiro passo para dominar as finanças é, sem surpresa nenhuma, organização. A gente precisa primeiro arrumar a casa, entender para onde vai cada real que entra e que sai. E a primeira coisa a fazer é separar o joio do trigo. De um lado, a gente tem as despesas fixas. Pensa no aluguel, nos salários. São aqueles custos que estão lá todo mês, vendendo ou não. Do outro lado, as variáveis, que, como o nome diz, mudam conforme a operação. Mais vendas, mais comissão, mais produção, mais matéria-prima. Ter essa clareza é o começo de tudo. Agora, vamos olhar para o dinheiro que entra. O ponto de partida de tudo é a receita bruta. Imagina ela como o valor total de tudo que a empresa vendeu, o número grandão lá em cima, antes de tirar qualquer desconto, imposto, qualquer coisa. E essa imagem aqui mostra uma transformação muito poderosa. É a gente sair daquela montanha de recibos, da bagunça e chegar num painel claro e inteligente. O grande objetivo aqui é enxergar além do faturamento bruto e entender o que de fato sobra para a empresa. E isso nos leva à receita líquida. E aqui está o pulo do gato. A receita bruta é o valor que está na etiqueta. Já a receita líquida é o que realmente pinga na conta da empresa. Depois de tirar os descontos, os impostos sobre as vendas, as devoluções, é esse o número que mostra a saúde financeira de verdade. Vamos ver um exemplo para ficar bem claro. Imagina uma empresa que faturou R$ 1 milhão. Essa é a receita bruta. Mas depois de todos os descontos e deduções, o que entrou no caixa foram R$ 825 mil. Uau! Colocar esses números lado a lado mostra o peso real dos custos que estão ligados direto à venda. Muito bem. Com a casa organizada, a gente pode finalmente tirar o olho do retrovisor e começar a olhar para frente, para o horizonte. Chegou a hora de parar de só apagar incêndio e começar a desenhar o futuro que a gente quer para o negócio. E para essa jornada, essa metáfora é perfeita. O planejamento financeiro é um mapa que mostra onde a gente quer chegar. E o orçamento? Bom, o orçamento é a bússola, que garante que a gente não se perca no caminho. E esse planejamento não é algo que a gente faz uma vez e esquece, não. É um ciclo constante. A gente começa definindo metas, depois cria projeções para alcançá-las. Aí, a gente traduz tudo isso num orçamento. E a parte mais importante, o monitoramento contínuo para ver se tudo está no caminho certo e ajustar a rota se precisar. Ok, plano feito, tudo rodando. Mas como a gente sabe se está ganhando o jogo? A resposta está num relatório, que é basicamente o placar oficial do negócio. E esse placar se chama DRE, o Demonstrativo de Resultado do Exercício. Pensa nele como um raio-x completo das finanças da empresa num certo período. É ele que, no final das contas, vai dizer de forma bem clara: deu lucro ou deu prejuízo. Uma ferramenta simplesmente essencial. Olhando assim, pode até parecer complicado, mas a lógica por trás do DRE é bem simples. Imagina uma cascata. Lá no topo, a receita total. E a cada degrau que a água desce, a gente vai tirando um custo, uma despesa, até chegar lá embaixo, na base, com o resultado final, o lucro. E esse passo a passo aqui simplifica bem essa jornada. Olha só, a gente começa com a receita bruta e chega na líquida. Depois, tira o custo do que foi vendido e acha o lucro bruto. Aí, tira as despesas do dia a dia e encontra o lucro operacional. E por fim, depois dos últimos ajustes, a gente chega nele, o tão sonhado lucro líquido.
Agora, pare e pensa. Gerenciar tudo isso na unha, em planilhas sem fim, é um trabalho de Hércules e a chance de errar é gigante. Mas ainda bem a tecnologia chegou para ser nossa grande parceira nessa missão. As ferramentas de hoje em dia são um verdadeiro canivete suíço. Elas podem automatizar aquelas tarefas chatas e repetitivas, analisar um volume de dados que seria impossível para um ser humano e, o mais importante, proteger as informações financeiras que são o coração do negócio. E a gente pode dividir esse arsenal em algumas categorias. Tem os sistemas ERP, que integram a empresa toda. Tem as ferramentas de Business Intelligence, ou BI, que transformam números em gráficos fáceis de entender. Tem a inteligência artificial, que ajuda a prever o futuro e até a pegar fraudes. E a automação, que cuida dos processos repetitivos para a gente. E para não achar que isso é papo de ficção científica, olha só quem usa tudo isso no dia a dia. Gigantes como Tesla, Netflix, Zara, Stripe. Elas não só usam, como dependem dessa tecnologia para serem líderes. Isso mostra o poder que essas ferramentas têm no mundo real. Então, resumindo a nossa conversa, a jornada que a gente percorreu aqui é uma de transformação mesmo. É sair do caos, de viver apagando incêndio e chegar no controle estratégico, onde a gente consegue de fato pilotar um negócio na direção certa. E se tem uma mensagem para ficar, é esta: investir em uma boa gestão financeira não é um custo. É um investimento direto no futuro e na capacidade do negócio de aguentar os trancos do mercado. É construir uma base forte de verdade. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Hoje, os dados financeiros do negócio são uma fonte de estresse ou são o maior trunfo estratégico que se pode ter? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir o futuro da empresa.